Caminhos da reportagem que você revê agora ganhou menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos de 2013 na categoria Documentário de TV. Carandiru, As Marcas da Intolerância foi ao ar quando a execução de 111 mortos completava 20 anos, sem o julgamento dos policiais militares denunciados. Depois da exibição deste documentário, a maior parte dos PMs foi ao banco dos réus. Dos 79, 49 foram condenados a 12 anos de prisão, em regime fechado, para cada preso assassinado. 28 PMs ainda aguardam julgamento, previsto para o início de 2014. Vamos ao documentário. Outubro de 1992. Tudo começou com uma briga entre dois homens. Ninguém sabe como podem terminar as negociações com os presos do complexo penitenciário do Carandiru. A polícia de choque entrou no presídio fortemente armado. Durante 4 horas, a detenção viveu uma verdadeira guerra. 111 detentos são massacrados no pavilhão 9 do complexo do Carandiru. A casa de detenção, como é bem diferente de todos os outros presídios, funcionava como se fosse uma cidade, sim. Ela era uma cidade cercada de muro, né? Onde os presos que não tinham problema um com o outro, ou não tinha problema de disciplina, eles viviam praticamente livremente dentro dos pavilhões, até tinha acesso a outros pavilhões também, porque o preso lá fazia de tudo. Tudo que girava dentro da casa de detenção. O preso era datilógrafo, o preso era assessorista, o preso era garçom, o preso era eletricista, o preso era açougueiro, o preso tomava conta da cozinha e só ia para a tranca na hora das 6 horas da tarde, mais ou menos, na hora de recolher. E mesmo assim tinha os presos que trabalhavam no período à noite, por exemplo, trabalhava em rouparia, trabalhava quando chegava presos de outras delegacias, eles é que iam lá para ver a roupa, cortar cabelo, tirar fotografia. Era lógico, tinha funcionário junto, mas inclusive trabalhava comigo na minha diretoria, todos os datilógrafos praticamente eram presos. Então é assim que funcionava a casa de detenção. Os pavilhões 1 e 3 eram da administração. O 2 era um pavilhão de trabalho, onde havia a cozinha dos funcionários e a copa da diretoria. O quarto era a enfermaria e prisão de doentes e presos com nível universitário. No quinto pavilhão ficavam os ameaçados de morte. No sexto, os estrangeiros, pilotos de avião, presos que, segundo o ex-diretor de segurança, tinham dinheiro. No sétimo pavilhão, os presos com bom comportamento que trabalhavam nas oficinas. Os pavilhões mais visados eram o oitavo, com presos reincidentes, e o nono, que abrigava presos primários como Davi, que cumpria pena por assalto à mão armada. O senhor estava lá, né, no pavilhão no dia 2 de outubro de 92. O que o senhor viu? Eu vi, era mais ou menos umas 3h30 da tarde. Começou um desentendimento entre dois presos. Só que o preso, de um lado, tinha os amigos, do outro também. Tinha alguns que eram os agitadores, que quer ver o circo pegar fogo. E outros, não. Era para ser mais uma briga entre os detentos. Desavenças cada vez mais constantes num presídio feito para abrigar pouco mais de 3.000 presos. Só que no dia 2 de outubro de 92, já estava com mais que o dobro. Porque uma desavença entre presos acabou com a invasão da polícia militar e a morte de 111 detentos. São muitas versões. A de quem estava na linha de tiro, de quem estava a poucos metros e de quem, mesmo de longe, fez parte da tragédia. Foi dado início essa rebelião numa desavença, uma briga entre dois presos no pavilhão 9. Tanto é que um deu uma facada, o outro deu uma paulada no outro, tá aí, e realmente foi foi grave até. Só que foi socorrido até pelos funcionários da época, pelo diretor de segurança da época, Dr. Moacir. E só que tem o seguinte, foi tirado os dois presos para levar para ser socorrido, e, inclusive nenhum dos dois morreram. Mas ficou uma desavença no pavilhão entre os afetos de um e do outro.
Só que chegava para os presos lá que eles haviam corrido. E aí começaram a querer fazer a vingança entre eles lá, as duas facções. Foi assim que começou. Então começou aquela gritaria, aquele barulho, e os outros presos começaram a bater nas grades. Um barulho muito grande. E aí tem a guarda, os agentes penitenciários, eles vieram. Eu acho que eles se assustaram ou não quiseram colocar ordem, né? Pedir pro pessoal ir cada um para sua cela e tudo bem. Ninguém sabe como podem terminar as negociações com os presos do complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo. Eles não se entregam e continuam mantendo reféns. Quando eu cheguei lá no meio da confusão, o segundo andar, todos os presos do segundo andar já estavam trancados e na escada que dá acesso ao segundo andar, do terceiro para o segundo, estavam centenas de presos já, tudo com aqueles capuz improvisados, com facas grandes, mas não fazendo maldade, nada com os funcionários. Eles queriam invadir o segundo andar para pegar os presos do segundo andar. Só que estava trancado a grade, trancado tudo. Aí foi onde a gente ficou no diálogo. Vai de vocês não mataram ninguém! Esse massacre, veja bem, não foi uma rebelião, porque não era nada contra a administração, não era nada contra os funcionários, que se fosse assim nós não saímos, que estava eu e uns 10 funcionários no meio deles lá tentando evitar. E isso aí foi crescendo de tal maneira que chegou ao ponto que, na realidade, ficou insustentável até para os funcionários. Eles voltaram e avisaram o diretor, Dr. José Ismael Pedrosa, e falaram que deveria ter preso armado, que não tinha. E nós não tínhamos como brecar todos aqueles homens armados, né? Nas meia dúzia de funcionários ali. Daí eu tirei os funcionários, descemos, trancamos a gaiola que entra no portão principal, né, que dá acesso ao pátio interno. Então o diretor chamou a tropa. A tropa veio armada com revólver, metralhadora, com as armas que eles tinham e têm até hoje. Era a véspera da eleição. O meu candidato eu já sabia aqui em São Paulo que não iria para o segundo turno. Então eu fui a Sorocaba para ajudar o nosso candidato a prefeito. E eu estava na casa dele, prestes a almoçar, por volta de 2h30 da tarde, quando eu recebi um telefonema do secretário de governo, o Dr. Cláudio Alvarenga, dizendo que havia uma rebelião na casa de detenção, mas que estava sob controle. Se estava sob controle, não havia necessidade do envolvimento do governador. O que a gente sabe, através de próprios colegas lá de dentro, que na hora que a rebelião começou, fecharam a porta do pavilhão por fora, tá? E deixaram as pessoas lá dentro. Tudo bem.